Gracias, hermanos. Espero que a barreira da língua não seja dificuldade essa manhã. Nós agradecemos muito a recepção que tivemos do povo aqui do Equador. Para nós tem sido momentos de muita alegria. Estamos muito felizes e junto com o pastor Ronaldo, nós temos sempre falado que Deus tem sido muito maravilhoso conosco, nos dado muito mais do que nós outros pensávamos. Então, vamos voltar ao Brasil com essas notícias e o grande amor que vós outros têm para conosco. Vou falar um pouco sobre o que Deus tem feito no nosso país, especialmente na parte nordeste do Brasil. Nós somos de um estado, uma província chamada Piauí, estado do Piauí. E no Piauí, assim como no restante do Brasil inteiro, nós não tínhamos igrejas bautistas reformadas. O que nós tínhamos lá eram igrejas que, embora buscassem a Deus, não andavam lá sã doutrina e faziam e ainda fazem muitos caminhos errados. Então, cerca de 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, pela misericórdia do Senhor, nós tivemos os primeiros contatos com a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, e começamos a estudar essa doutrina. E isto acabou gerando um tipo de desconforto entre as igrejas e nós outros. Mas perseveramos, lutamos e o Senhor foi nos abençoando. Tivemos acesso a um livro do pastor Samuel Waldron. Este livro é uma introdução à Confissão de Fé Bautista de 1689. E começamos a estudar esse livro, e através deste livro nós passamos a entender melhor qual foi a fé que nossos padres bautistas defenderam, lutaram, foram presos, encarcerados e morreram por esta preciosa fé. E começamos a estudar esse livro em uma única igreja no Brasil. Passamos mais ou menos 6 anos estudando este livro, junto com classes da igreja, e nesses 6 anos, Deus foi nos moldando, nos ensinando a verdade, a palavra. E depois de 6 anos, esta pequenita igreja outras pessoas começam a despertar por causa da palavra e por causa da sã doutrina. E outras igrejas começam a buscar conhecimento. Porém, tudo isso causou
um tipo de perseguição nos pastores, nas igrejas e também no povo em geral que buscava esta nova doutrina. Porém, apesar disso, apesar destas coisas estarem acontecendo, crescemos, nos fortalecemos, conhecemos logo depois, nestes 6 anos, a confissão de fé, e começamos a estudar a confissão em classes nas nossas igrejas e passar para outros pastores, e assim Deus começou a obra no Nordeste do Brasil, e esta obra que começou no Nordeste, que é uma região do Brasil mais pobre, com poucos recursos econômicos, mas ainda assim esta região do Brasil, Deus, através destas pequenas igrejas, levou esta doutrina a todo o país, todo o Brasil. E hoje, agora mesmo, nós temos pessoas das regiões mais ricas, economicamente mais fortes, como São Paulo, Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco. Todas são grandes províncias em Brasil que buscam a doutrina apostólica, buscam contatos com nós outros em província do Piauí. E essa força que Deus tem nos dado, pura suficiente para iniciarmos uma associação de igrejas bautistas reformadas em nosso estado e depois em âmbito nacional. Então, agora em Brasil há uma associação batista reformada do Brasil, e a nossa grande dificuldade era a formação de pastores. Não tínhamos seminários, precisávamos enviar nossos vocacionados para outros seminários. Eu estou aqui com uma caderneta do seminário presbiteriano que eu estudei. São amados irmãos, e eles são os únicos que nós podemos enviar candidatos a pastores no momento. Então, em uma reunião da fundação da nossa Associação Batista Reformada de Brasil, decidimos que uma das primeiras metas seria iniciarmos um seminário reformado em nosso país. Porém, sem dinheiro. Nossa única arma, de fato, era oração. Não tínhamos recursos. Imaginávamos que formaríamos pequenas classes com nós outros, ensinando alguns candidatos, e algo bem minúsculo, bem pequeno. Mas Deus dos céus, que está sentado sobre um trono, domina tudo, não permitiu isso. Conhecemos o pastor Jorge, que ele foi o maior homem que nós temos em Brasil, ajudador
companheiro de los bautistas reformados em Brasília. E pastor Jorge conversou comigo, hablamos, e ele disse que haveria uma possibilidade de termos um seminário em Brasília, assim como aqui em Equador. E pastor Jorge me chama para vir a Equador investigar, olhar os seminários Bautista Reformado. Eu não tinha dinheiro para vir. E o pastor Jorge disse: não se preocupe, nós outros, eles mandam recurso para nós outros estar aqui. Eu, pastor Ronaldo, viemos a Equador e vimos tudo. Hablamos com Dr. San Paulo e por intermédio de pastor Jorge nós conseguimos esta parceria. Então retornamos na madrugada de lunes, segunda, para Brasil, levando muito grandes notícias para nossos irmãos bautistas em Brasília. Nós estamos todos esses dias muito emocionados, felizes, tremendo também, porque, como disse no princípio, nunca imaginávamos que pudesse acontecer a metade do que estava acontecendo. Então, será dias de muita festa em Brasília, em las igrejas. Tenho muito mais para falar aos irmãos, mas neste instante eu gostaria de convidá-los para uma pequena reflexão da palavra. Salmo 2. Consegue me entender? Salmo 2. Eu vou ler em português, devagar. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e zomba deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro, e as despedaçarás
como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nós te suplicamos nesta manhã, Senhor, junto ao teu povo, que o Senhor fale ao nosso coração e tenha muita misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 2, irmãos, é um salmo que trata de um contexto em que Davi está na posição de ungido de Deus, escolhido de Deus. Porém, os inimigos de Davi estão ao redor de Davi, ao circulá-lo. E Davi está, naquele momento, pressionado pelos seus inimigos. É um homem de guerra, um homem que comanda uma nação, e cujos inimigos estão à espreita de Israel, para dominar Israel, para não se sujeitar a este pequeno rei Davi. Existem 4 palavras que a Sagrada Escritura nos apresenta, que demonstra o pensamento e as ações deste povo numeroso que se levanta contra Davi. As palavras são, diz o Salmo 2, que as nações, os povos da terra, estão enfurecidos contra Davi, contra Israel. Também, outra palavra que o Salmo diz é que estes povos que estão enfurecidos, eles têm planos, planejam contra Davi, contra Israel. Diz o Salmo 2 que eles estão preparados para guerra contra Davi, tomam posição, diz a Escritura. Esta palavra traz a ideia de se preparar para batalha contra Davi. E diz ainda que eles todos juntos, unidos, conspiram contra Davi e contra Israel. Perceba que o pensamento dos povos, das nações em volta de Israel, todos são para atacar Israel, contra Davi. Esta é a posição histórica, o contexto histórico em que Davi escreve o Salmo 2. Esta é a posição que, por exemplo, Atos capítulo 2 e capítulo 13 vai mostrar deste salmo. Todos contra o ungido de Deus, Davi, naquele momento. E o que acontece? O que se passa na terra é perseguição contra o ungido de Deus. Uma batalha que se prepara contra o povo de Deus e contra o rei deste povo, Davi. Mas o que se passa no céu? O que está acontecendo no céu? Diz este salmo que enquanto os reis, os governantes, os juízes da terra se aglomeram, se juntam contra Davi, no céu, Deus está assentado
num trono, porque Ele é o Rei absoluto, supremo, soberano. A visão que o Salmo mostra de Deus é como um contraste com os reis humanos que pensam que podem vencer Israel, pensam que podem matar o ungido de Deus. Então, do seu trono de glória, de graça, de poder, Deus olha para os hijos de los hombres e diz o Salmo 2, que o Senhor que governa deste trono tudo, Ele ri, Ele sorri, porque isso para Deus se parece como uma grande piada. É engraçado para Deus ver o movimento dos homens contra Ele, e Ele olha e ri. O Senhor, diz o Salmo 2, zomba dos homens maus, que acham que podem fazer alguma coisa contra Ele. O contraste é mostrar que não os homens, não todos os governantes unidos, mas Deus governa, reina. Deus tem o poder nas suas mãos. Tudo se passa como Deus deseja e não como os homens. Todos os planos pensados pelos homens são nada diante daquilo que Deus determinou em sua palavra. Por isso, os planos dos homens parecem algo engraçado para Deus. Neste salmo, Deus está dizendo: eu sou o rei, não vocês. Eu tenho o cetro, o poder, não vocês. Ele também diz que este povo deve ser repreendido pelo Salmo 2. Note que a Escritura diz as palavras, verso 5: em sua ira os repreende, ainda em seu furor os aterroriza. Deus no seu trono, contra todos os exércitos dos reis da terra, Deus se ira contra eles. O furor de Deus está contra eles, porque eles se levantam contra Deus. Essa é uma guerra que os homens não podem vencer, ainda que todos se juntem, não podem vencer Deus. Por isso Deus zomba, mas a fúria de Deus está contra eles. Por quê? Porque diz o Salmo 2 que Deus se ira e seu furor se acende contra os homens, porque os homens se levantam contra o seu ungido, todos contra o seu rei Davi, e por isso Deus fica irado. Ele diz, Deus diz, eu estabeleci mi rei, e este rei quebrará vocês
E este rei se levantará ele contra vocês. Não vocês contra ele, ele contra vocês. É bem interessante, irmãos, porque ainda que Deus se ire e sua ira esteja acesa contra os homens, ele diz 5 advertências contra os homens maus. Note, ele diz primeiro: sejam prudentes, prestem atenção no que vocês estão fazendo, prestem atenção em contra quem os outros estão se levantando. Sejam prudentes, pensem. Depois ele diz: aceitem esta advertência. Se não aceitarem a advertência, serão consumidos pela ira de Deus. Por isso ele diz: aceitem a advertência. Eu não quero destruí-los, aceitem a advertência. Depois ele diz ainda: adorem a mim, a Deus. Isto é uma palavra para que os reis se arrependam, para que o povo ímpio se arrependa. Ele diz: aceitem a advertência. Ele diz: sejam prudentes. E ele diz: adorem a Deus, adorem o Senhor. Depois ele diz: e exultem, e sejam alegres nesta adoração verdadeira, uma adoração autêntica, porque Deus não recebe fingimentos. Ele conhece o coração dos homens, e Ele deseja que todos os homens o amem verdadeiramente e tenham prazer nele, não nas coisas dele, não naquilo que Deus dá, mas nele mesmo. A nossa alegria é no próprio Deus, ainda que não nos dê nada. E ele diz, finalmente, Deus diz aos homens da terra: reconheçam e aceitem o governo do meu rei, o meu ungido Davi. Ora, por quê? Porque senão, diz o Salmo, versículo 12: para que o meu rei não se ire contra vocês, e para que o meu rei não os destrua totalmente. Reconheçam ele, curvem-se diante dele, do meu rei, para que o meu rei não destrua todos vocês. Note, irmãos, que estas palavras do Salmo 12, que historicamente se aplicam a Davi, também de uma maneira muito maior são aplicadas ao Hijo de Deus, Jesus. Em outras palavras, o Salmo 12 está dizendo que Jesus é o Rei que Deus levantou, e que todos os homens devem adorá-lo, curvar-se diante dele e reconhecê-lo. Caso contrário, Jesus, ele mesmo, destruirá os rebeldes e os ímpios. Este salmo não fala mais de Davi do que de Cristo. Este salmo fala mais de Cristo do que de Davi,
Porque Atos, abra por favor, capítulo 4. Capítulo 25, 4, versículo 25. Diz assim: Tu falaste pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, e disse: Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. No verso 27 diz: De fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com todo o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, e a tua vontade havia decidido, antecipado tudo o que acontece. Perceba que Atos, os apóstolos estavam lendo o Salmo 12. Dizem: o Espírito Santo falou, o Espírito falou pela boca de Davi. Mas o rei ungido, cujas nações se levantam, verdadeiramente eles dizem: és Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus. E ele disse: Pilatos se levanta contra Cristo, Herodes se levanta contra Cristo, os gentios se levantam contra Cristo, e todo o povo de Israel se levanta contra Cristo. Mataram o Senhor Jesus. Este salmo não pode ser totalmente aplicado em sua totalidade a Davi, porque em outra passagem a Escritura vai dizer que Davi foi morto, foi sepultado, e o seu corpo viu corrupção. E aqui no Salmo 12 disse que o rei ungido não vê corrupção. Então, irmãos, o que nós temos aqui, em verdade, é que há uma advertência de Deus contra todos os pueblos que se levantam contra o Senhor Jesus e o seu reino. Não adianta todos os inimigos do Senhor se levantarem contra Ele, com poder, com ira, ódio, porque todos serão derrotados. A igreja do Senhor é invencível, porque à frente está Jesus, nosso Rei. Ninguém pode vencê-lo. Ele é o capitão da igreja. Quando estamos em adoração, o Salmo vai dizer que Ele é o nosso bom pastor, que nos conduz amavelmente, cuida de nós, nos leva para o bom alimento
diz o Salmo. Verdes campos, terra de muitas águas, fértil. Deus nos leva para nos alimentar. Mas Ele também diz a Escritura que é o grande general do exército de Deus. A igreja também é a igreja de guerra deste tempo, porque Cristo nos leva à batalha e à vitória sempre. Então, não temos, não tenham medo, ainda que tudo pareça contrário, difícil, ainda que vocês pensem que a derrota está às portas, lembrem-se, do céu, no trono está Deus. Ele zomba dos inimigos, não podem vencer, jamais, nunca. Esta é uma assembleia, uma causa de vitória, que não pode ser parada, não pode ser morta, e nem tampouco pode retroceder até o fim, porque Deus é quem está à frente disso tudo. Não somos nós pastores e nem vós outros. És o Senhor Jesus, o ungido de Deus, o Rei de Deus. É isto que Salmo 2 diz. Quem se levanta contra a igreja, se levanta contra Jesus, conforme ele disse para Pablo em Damasco. Por que me persegues, Pablo? Quando qualquer pessoa, nação, instituição, qualquer grupo se levanta contra nós outros, a igreja, estão armando-se contra Jesus. E se não retrocederem e se arrependerem, serão abatidos. Todos abatidos. Pensem nisso, irmãos. Amém. Pastor Jorge. Eu quero só mais uma vez estender o nosso de coração agradecimento. Eu, pastor Ronaldo, por favor, pastor, só um instantito. Este pastor Ronaldo, da Igreja Bautista Vida Plena, em Brasil. Eu sou pastor numa igreja chamada Igreja Bautista Bueno Samaritano, fica na mesma cidade. E este pastor também sofreu uma perseguição depois de nós, mas manteve-se de pé, pela misericórdia de Deus também, e tem se mantido assim, e tem influenciado muitas outras pessoas também. Então, nós queremos, além de agradecer, pedir aos irmãos que sempre nos mantenham em suas orações. Obrigado. Graças. Gracias, hermanos.